Gravação iniciada, presidente. Boa tarde a todos. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária da quarta Câmara da primeira sessão do CARF, período da tarde do dia 18 de março de 2021. Estão presentes os conselheiros Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Canjanin, Itamar Arthur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Nós temos nessa tarde do dia 18 de março apenas uma sustentação oral, justamente do item 98, que é o primeiro item da pauta da tarde, a recorrente Fundação de Seguridade Social Braslight. O conselheiro relator é o conselheiro Daniel. Eu pediria ao apoio que convocasse o patrono a entrar na sala de reunião, por favor. Ok, presidente. Para a convocação agora. Item 98 da pauta. Doutor Bruno Cordeiro, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 98 da pauta. Doutor Bruno Cordeiro, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigado, Marco. Boa tarde, doutor Bruno. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Apenas para que fique registrado, doutor Bruno Gimbinski Curvelo, OAB-DF 55886, Ulloa Canto Advogados. Correto, doutor? Correto, presidente. Seja bem-vindo a 1401, doutor Bruno. Muito obrigado. Doutor Daniel, com a palavra, o relator. Fundação Seguridade Social Braslight. Presidente, só contextualizar, esse processo ele veio para julgamento em janeiro, tá? Já foi feita leitura de relatório, voto, sustentação, e teve um pedido de vista na sequência do meu voto. Tá? Eu registrei meu voto para dar provimento ao recurso voluntário do contribuinte. Uma composição a mesma, não vai ter nova sustentação, mas eu vou só trazer aqui rapidamente os fatos para a gente relembrar, né, o processo. Aí a gente retoma aí o julgamento. Tá? Ok. A Braslight é uma entidade fechada de previdência. Tá? Em 2001, ela, nos termos da medida provisória 2222, fez um pagamento de um débito de RPJ no valor de 10 milhões, tá? Aproveitando aquela remissão e pagamento especial, parcelamento especial. Posteriormente, ela teve uma decisão judicial proferida em sede de mandado de segurança, tá? Que transitou em julgado, reconhecendo a sua ampla imunidade. Tá? Vejam que até na petição inicial do mandado de segurança, a Fundação ela trata mais especificamente do IOF, que esse é um dos pontos que são levantados. Mas o fato é que o decision, a parte decisória, ela reconheceu de forma absolutamente ampla a imunidade da recorrente. A partir daí, ela entendeu que teria aí o indébito, né, do que pagou, né, por ser imune, e começou a fazer os processos de compensação desse crédito. No curso, inclusive, eu alertei isso, na verdade, a empresa passou uma verdadeira via-crucis aqui para tentar ver cumprida a sua decisão judicial, né, transitada em julgado. Tanto no banco, salvo engano, Bradesco, a instituição financeira que se recusava a deixar de efetuar as retenções de imposto, né,
em aplicações financeiras, etc., chegando ao ponto de um gerente do Bradesco entrar com habeas corpus contra a empresa para dizer que se fizesse isso podia ser preso. Podia ser preso, enfim. E aí, na medida em que ela teve o reconhecimento do seu crédito, foi fazendo cada pedido de compensação, em cada pedido de compensação que ela vem fazendo, ela trava uma nova e verdadeira batalha, porque a Receita passou a avaliar os critérios da imunidade, se enquadrava ou se não enquadrava, e teve uma série de decisões contrárias em câmaras baixas, tá, em DRJ e no CAF ou no Conselho aqui em segunda instância. Eu não sei se teve decisão, acho que teve decisão contrária também, na Câmara Superior reverteu. E ela vem, em cada processo desse de decomp, ela vem travando uma batalha para ver reconhecido esse direito de crédito. No caso específico aqui, a DRJ basicamente reproduziu uma decisão que teve em outro decomp que negou a utilização desse crédito, né, por entender que ele não cumpriria os requisitos da Constituição quanto à configuração da imunidade, etc. Tem um outro ponto de discussão aqui, que é a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 9532, 97, que também é alegado pelo contribuinte. Tá? Então, vejam que são duas discussões. Primeiro, a questão da própria imunidade, e outra questão é a inconstitucionalidade do artigo 28 da lei, que me parece, nesse ponto aqui, um pouco superado, porque teve uma decisão posterior do STF, em que reconheceu a constitucionalidade, só que foi posterior aos fatos geradores aqui. Então, parece que nesses fatos geradores aqui, os efeitos não se aplicariam dessa decisão em repercussão geral do STF. Eu segui meu voto, presidente, e em sede de petição, depois já no curso do processo, a contribuinte trouxe algumas petições trazendo vários precedentes desses, do mesmo crédito, inclusive, que já foram apreciados na Câmara Superior. Tá? Eu trago aqui no final do meu relatório esses votos, e cito também um desses votos, mas tem votos da Andréa e tem votos da própria Adriana, tá? Nesse mesmo sentido, acolhendo as razões do contribuinte, e entendendo que não se poderia limitar ou restringir o direito de imunidade que foi garantido através de uma decisão com trânsito julgado, e não caberia a gente aqui estar questionando os limites dessa decisão, por mais que eu entenda que a decisão ela foi até, de certa forma, equivocada tecnicamente, mas foi assim que ela transitou em julgado, e é esse o direito que tem reconhecido o contribuinte. Então, eu orientei meu voto, aqui eu vou fazer a leitura, e pelo menos a parte inicial, rapidamente, mas eu não vou ler o voto todo da André, que eu cito aqui, presidente, porque já foi lido, mas basicamente eu ressalto que o crédito objeto em discussão do presente processo já foi objeto de diversos processos administrativos, tendo decisões definitivas já no âmbito da Câmara Superior. O caso trata de uma verdadeira via crucis do contribuinte, que após uma longa batalha judicial precisou travar várias novas batalhas administrativas para ver o seu direito à imunidade reconhecido judicialmente, respeitado em via administrativa. Em que pese não concorde com a amplitude com a qual a imunidade do contribuinte fora reconhecida judicialmente, o fato é que o contribuinte tem a seu favor uma decisão judicial transitada em julgado, a qual tem sido sistematicamente minimizada e afastada em sede administrativa. A questão em lide já foi brilhantemente decidida na Câmara Superior pela conselheira Andréa Dueck, voto que pedirei venha para adotar como razão de decidir, e que também foi utilizado como fundamento em decisões da lavra da presidente e conselheira Adriana Rê. Assim aqui, tendo o mesmo entendimento, adoto como razões de decidir o voto da conselheira Andréa Dueck, proferido no 9101-004-729. Eu citei aqui o voto, presidente, peço venha para pular, para não ler todo, e sigo aqui dizendo que eu concordei inteiramente com as razões aduzidas no voto condutor acima citado, o qual adoto como razão de decidir, entendo que não merecem reparo seus fundamentos, e aplica-se como uma luva ao caso concreto. Não cabe a este CAF rediscutir
ou tentar minimizar os efeitos de decisão judicial transitada e julgada, e que, de forma expressa e clara, garantiu o direito ao contribuinte à imunidade ampla, não apenas do IOF. Mesmo que discorde da amplitude da decisão, não me compete desrespeitá-la. Assim, faça exposto, pelas razões acima apresentadas, voto pelo provimento do recurso voluntário, homologando as compensações realizadas. E foi assim que eu conduzi meu voto, presidente. Uma dúvida nesses processos, inclusive decidido pela Câmara Superior, foi reconhecido o crédito, é isso? Foi o mesmo crédito, inclusive, que foi analisado em algumas dessas decisões da Câmara Superior, que é um crédito maior que ele está fazendo várias compensações. Então, aqui nós estaríamos analisando só a compensação. Só a compensação. Desse crédito, é isso? Isso. Ok. Agora, ela reconheceu o crédito em razão do trânsito julgado, não é da decisão judicial. Ela falou, a decisão judicial é ampla, a gente precisa respeitar, então o crédito ele pode utilizar. Ela não entrou na análise efetivamente, né? Porque foi na linha do respeito da decisão judicial. Não, tudo bem, mas houve o Mas é o mesmo reconhecimento crédito. da integralidade do crédito dos 10 milhões e pouco. Teve. Restaria para nós aqui apenas a homologação das compensações. Isso. Muito bem. Alguém mais tem alguma dúvida? Doutor Camerano. Doutor Carlos André, gostaria de falar primeiro. Desculpa. Presidente, como eu naquela oportunidade, né, me manifestei, inclusive, pedindo para que fosse dado vista, né, para a gente poder estudar um pouco melhor esse processo, eu fui olhar com calma, né? Eu gostaria de destacar o seguinte: eu entendo aqui que a gente deve aplicar o parecer da Procuradoria da Fazenda número 492 de 2011, né? Que está citado ali no voto da presidente, né? E reproduzido pelo relator, ou seja, que existe a possibilidade, sim, uma vez decidido em determinadas circunstâncias pelo STF, uma matéria em sentido favorável ao fisco, em relação aos fatos jurídicos tributários posteriores a essa decisão, existe a possibilidade de cobrança. Então, eu não concordo bem com esse argumento de que não caberia, aqui neste julgamento, discutir os efeitos da coisa julgada, né? Entretanto, no caso concreto, né, como bem destacado pela presidente André no voto dela, os fatos jurídicos em questão são anteriores à data que se poderia cogitar, a partir do qual poderia se cogitar os efeitos, né, do parecer. Então, neste caso concreto, eu vou acompanhar o relator, mas vou acompanhar pelas conclusões, porque esta questão em específico é que me convence do direito da contribuinte. Mais alguém? Passemos à votação, então, doutor Camerano. Eu acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Carlos já votou, né? Já manifestou Isso, seu... né, acompanha pelas conclusões. Doutora Luciana. Acompanho, presidente. Voto do relator. Doutor Itamar. Acompanho, presidente. Doutora Letícia. Acompanho, presidente. Doutor André. Também acompanho, presidente. Também acompanho. Temos, então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para homologar as compensações realizadas. Votou pelas conclusões, conselheiro Carlos André Soares Nogueira. Ok, doutor? Ok, presidente. Muito obrigado. Uma boa tarde a todas e a todos. Grande abraço. Até mais. Até logo. Ótimo. Deixa eu só acabar a anotação aqui. E a gente passa para o julgamento do item 107. Conselheiro
Carlos André, Berganton Fredo e Companhia Limitada. Depois a gente retorna para aquele teu, tá, doutor André? Que ele ficou faltando, ok? Da Letícia, desculpa. O voto já está lá na pasta, o novo. Tá, ok. Depois a gente volta no final, a gente volta daí, tá? Bom, presidente, então, os itens 107 e 108, eles tratam da mesma matéria, né? Embora sejam duas PDCOMP distintas, mas a questão posta é a mesma, né? Então, eu vou explicar esse aqui e o outro apenas seguir na esteira deste primeiro, né? Então, aqui, o PDCOMP final 6430, transmitido lá em maio de 2006, a contribuinte está formalizando um crédito de pagamento indevido de Simples e declarou compensação com débito de sua responsabilidade. No despacho decisório, a autoridade reconheceu integralmente o crédito pleiteado. Todavia, o crédito foi considerado insuficiente para a compensação dos débitos declarados. Desta forma, a fiscalização homologou parcialmente as compensações declaradas, restando um saldo devedor de R$ 596,93, mais juros e multa. Então, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade. Eu destaco aí nas palavras dela, essa parte em amarelo, alega em breve síntese que, nas palavras dela, não, perdão, nas palavras da autoridade julgadora de piso, alega em breve síntese que teria sido excluído do Simples Federal, onde pagamentos feitos na sistemática em tela seriam servientes à compensação que formalizaram. Além disso, não caberia dizer da incidência de multa de mora, certo que, de toda forma, o valor apontado como crédito a seu benefício já estava à disposição da Secretaria da Receita Federal do Brasil. O que aconteceu aqui foi isso, ela estava no Simples, foi excluída, os pagamentos de Simples que ela havia feito até então, ela pediu a repetição de indébito e fez a compensação. Mas ela entende que, como o valor já tinha sido pago anteriormente e apenas está sendo compensado agora, não incide multa sobre os débitos. A multa de mora sobre os débitos que estão sendo compensados. Essa é a questão, né? Muito bem. A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, aí a emenda, e resignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Na peça recursal, limitou-se a reiterar as alegações lançadas na manifestação de inconformidade, conforme os trechos que estão aí descritos, né? A gente pode discutir a matéria mesmo no voto, né? Muito bem. Então, passo ao voto. Conforme relatado, trata-se de PDCOMP, em que a contribuinte formalizou crédito decorrente de pagamento indevido de Simples Federal e utilizou para compensar débitos de sua responsabilidade. A autoridade reconheceu integralmente o crédito pleiteado. Entretanto, ao examinar os débitos em questão, verificou que o montante não seria suficiente para a compensação. A diferença repousaria na aplicação da multa de mora sobre débitos em questão, uma vez que eles teriam sido compensados após a data de vencimento dos mesmos. A contribuinte alegou que a multa de mora seria indevida em razão dos recursos já se encontrarem à disposição da Fazenda, uma vez que haviam sido recolhidos na forma do Simples Federal. Tem que a tese da contribuinte não deve prosperar conforme passo a expor. Inicialmente, é preciso mencionar que a caracterização do pagamento indevido e do direito creditório, bem como a compensação dos débitos, não são relações econômicas, mas jurídicas. As obrigações tributárias decorrem da constatação da ocorrência do respectivo fato jurídico tributário. Portanto, o pagamento de determinada obrigação tributária, decorrente de determinado fato jurídico tributário, mesmo que tenha se mostrado indevido posteriormente, não se confunde com outra obrigação tributária, decorrente de fato jurídico tributário distinto. Como diria Miguel Livramento, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Bem diferente. Bem diferente. Bem diferente. Uma vez que o pagamento inicial mostrou-se indevido, tem-se a ocorrência da hipótese da norma jurídica que prevê o direito à repetição. Assim, uma vez que o contribuinte foi excluído do Simples Federal, o montante de R$ 7.211,56 pago em 10 de maio de 2004
configurou o pagamento indevido, nos termos do artigo 651 do CTM, está aí transcrito. Veja-se que a relação jurídica que surge da configuração do pagamento indevido é o direito ao crédito em face à União, que poderá ser restituído. Em seguida, surge uma nova relação jurídica decorrente da compensação do indigitado crédito com débitos declarados pela contribuinte. A compensação tem fundamento no artigo 170, também está aí. Conforme bem apontado pela autoridade julgadora de piso, conforme legislação de regência, a compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória, nos termos do artigo 156, abaixo transcrito, e opera-se no momento da transmissão da DECOM. Portanto, somente no momento em que é transmitida a DECOM é que pode ocorrer a extinção do crédito tributário, sob condição resolutória, por meio da compensação. Neste diapasão, até o momento da compensação, são devidos juros e multa de mora. Essa posição é pacífica nessa turma e eu trago alguns julgados. Destaque desse ponto, voto por manter incólume a decisão a corte. A recorrente alegou também preclusão em relação ao prazo de 360 dias para as decisões em processos administrativos, previsto no artigo 24 da Lei 11.457. Trata-se de prazo impróprio, que não tem como sanção o deferimento do pedido da contribuinte. Essa seara vai destacar a questão da prescrição intercorrente, que já foi pacificada no CARTA e a súmula CARTA número 11. Né? Então, também estou afastando essa matéria. Então, em síntese, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Algum questionamento, senhores? Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. O relator, presidente. Doutora Luciana. Voto com o relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor André. Com o relator, presidente. Também voto com o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Item 108, conselheiro Carlos André. Presidente, Diga. só um minutinho para eu reiniciar aqui, porque agora o VPN que caiu foi o meu. Tá bom, sem problema, a gente espera. Tá? Só rapidinho. Hoje tá ruim, hein? O problema é quando dá ruim em Florianópolis, 4 da turma ficam ruins, né? Mas é engraçado, o meu problema é que não é a internet. Eu constantemente eu utilizo aqui o aplicativo do celular para fazer a verificação da velocidade, né, do download no Wi-Fi, e eu tenho aqui no escritório, esses dias todos tem estado bastante estável, né? Não era para eu ter nenhuma dificuldade. E eu, em alguns momentos, tive uma dificuldade estranha, porque eu conseguia ter acesso à pasta T, mas não conseguia abrir o e-processo. Né? Quer dizer... Eu estou sentindo o sistema muito lento, entendeu? O e-processo, então, está praticamente irritante de usar, irritante. Né? Agora, a pasta T, tem aquela demora normal de baixar o arquivo e tal, mas a pasta T está funcionando direitinho. Está funcionando. Pronto, obrigada. Pronto. Retornando à doutora Luciana, vamos ao item, então, 108, conselheiro Carlos André. Presidente, aqui é, em síntese, a mesma questão. Né? Então, PDCOM final 9125, a autoridade administrativa
reconheceu integralmente o crédito, mas foi considerado insuficiente, né, e homologou parcialmente, restando a diferença de R$ 210,18, mais multa e juros. E a discussão é exatamente igual, né, e eu estou dando a mesma decisão, negando o provimento, afastando, né, o argumento da inaplicabilidade da multa de mora e também a questão da preclusão por conta do prazo de 360 dias. Ok. Então, vota por negar provimento. Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutora Luciana. Voto com o relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Com o relator. Doutor André. Com o relator, presidente. Então, temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Item 110, conselheiro André. J. Lui Impermeabilizações Eireli. Se não me engano, é o seu último processo da reunião, né, doutor André? Isso. Que espetáculo. Que beleza. Que beleza. Vamos lá, então. Presidente, esse processo aqui ele é relativamente simples, ele já foi para uma diligência que esclareceu a controvérsia, então eu vou sintetizar bastante aqui. Trata-se de um indeferimento do Simples Nacional do ano calendário 2013. O indeferimento se deu por conta da DRF constatar débitos previdenciários com exigibilidade não suspensa. São 4 débitos. Em sede de manifestação de inconformidade, o contribuinte alega que já havia parcelado esses débitos e apresenta alguns extratos e documentos. A DRJ, ao julgar o caso, ela se apegou a um documento que o contribuinte juntou que continha a informação que os débitos ali listados não eram passíveis de parcelamento. E aí, com base nisso, a DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade. Cientificada a decisão de primeira instância, a contribuinte basicamente repisa as informações de que já havia regularizado os débitos. E o processo ele foi distribuído para este relator na primeira turma extraordinária do CARF, que, ao analisar o caso, proferiu uma resolução convertendo o julgamento em diligência. Eu vou aqui ler a transcrição rapidamente da resolução. Em sede de recurso voluntário, a recorrente alega que os débitos ensejadores da exclusão foram regularizados até 31 de janeiro de 2013, juntando como prova um extrato, folha 9, emitido em 26 de dezembro de 2012, que indica que os referidos débitos foram incluídos em parcelamento especial. Por outro lado, a DRJ baseou-se em outro extrato, folhas 12, juntado às autos pela própria recorrente, emitida em 21 de 12 de 2012, que consigna que estes mesmos débitos não são passíveis de parcelamento, à vista do recorte a seguir. Então, na oportunidade, a turma entendeu por converter o julgamento em diligência para confirmar se os débitos constantes do termo de indeferimento foram regularizados até a data de 31 de janeiro de 2013, averiguando-se ainda os extratos apresentados, que consignam que os débitos foram incluídos em parcelamento. O processo foi, então, encaminhado para a diligência, que será analisada no voto. A contribuinte não se manifestou acerca do teor da diligência. Partindo para o voto, mais à frente, antes disso, conheço do recurso, é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade. Em resposta à solicitação, a unidade de origem proferiu um breve relatório fiscal, cujo teor transcrevo na íntegra. Retorno o processo para providências, informando-se que o débito de final 98,50 foi incluído em parcelamento consolidado em 23 de maio de 2012 e rescindido em 5 de abril de 2019. O débito de final 37,63 foi incluído em parcelamento consolidado em 14 de dezembro de 2010 e rescindido em 5 de abril de 2019. O débito de final 17,07 foi liquidado em parcelamento consolidado em 13 de junho de 2012. E o débito de final 17,15 foi incluído em parcelamento consolidado em 13 de junho de 2012
e rescindido em 15 de abril de 2016. Pelo relatório de diligência fiscal, verifica-se que todos os 4 débitos foram parcelados em data anterior ao prazo de opção simples nacional, ou seja, 31 de janeiro de 2013. Constados que 2 dos débitos foram integralmente quitados e outros 2 tiveram os parcelamentos rescindidos apenas no ano de 2019, data bastante posterior ao prazo de opção. Salientes ainda que o parcelamento é uma modalidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme demanda o artigo 151, inciso 6 do CTN. Dessa forma, enquanto estiver vigente, os débitos nele englobados possuem exigibilidade suspensa. Assim sendo, resta evidente que a recorrente não possuía débitos exigíveis no prazo de opção ao regime simplificado, razão pela qual o termo de indeferimento não deve subsistir. Ante o exposto, eu concluo por conhecer do recurso voluntário e no método dar-lhe provimento para deferir o pedido de inclusão no Simples Nacional a partir de janeiro de 2013. É como voto, presidente. Muito bem. Alguma dúvida, senhores? Passemos à votação, então, doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos. Acompanho. Doutora Luciana. Acompanho, presidente. Doutor Itamar. Acompanho, presidente. Doutora Letícia. Acompanho, presidente. Também acompanho. Temos, então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso para deferir o pedido de inclusão no Simples Nacional, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013. Doutor Carlos André, item 111, EC Serviço de Mídia Externa. Temos 2 processos da mesma empresa, né? Isso, presidente. Os itens 111 e 112. Eu proponho que a gente comece pelo 112, que, na verdade, o 112 trata da exclusão em relação ao Simples Federal e o item 111 em relação ao Simples Nacional. São os mesmos fatos, a mesma coisa, né? Mas, pela lógica, deveríamos começar pelo Simples Federal, que é anterior, né? Então, Perfeitamente. Item 112, então. 112. Muito bem. Então, trata-se de ato declaratório, por meio do qual a autoridade da Receita excluiu o contribuinte do Simples Federal, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2005. A razão apontada pela RFD para exclusão foi a constatação de prática reiterada de infração à legislação tributária, nos anos 2005 a 2007. Desta forma, o ato administrativo foi enquadrado no código previsto no artigo 14, inciso 5 da 9317, que está aí transcrito. Na representação fiscal, que instrui o ato administrativo de exclusão, a autoridade resumiu as infrações apuradas nas seguintes palavras. Então, conforme demonstraremos adiante, a empresa fiscalizada não identificou a origem de lançamentos contábeis, foi intimada, né, durante o procedimento fiscal e não conseguiu comprovar nada, deixou de incluir em folha de pagamento e nas GFIPs informações à Previdência Social, guia de recolhimento do FGTS, informações, né? Valores de remuneração paga a segurados, empregados e contribuintes individuais, deixou de reter a contribuição para a Previdência Social de segurados, empregados e contribuintes individuais. Quer dizer, aqui vê-se que são diversos fatos, né? Até por aquela discussão que já tivemos hoje pela manhã. A contribuinte resignada com a exclusão de ofício apresentou manifestação de conformidade. Aí eu trago aqui, em destaque, as palavras no relatório da autoridade julgadora de piso. Muito bem. Então, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, argumentando: a empresa atua na prestação de serviço, veículos de comunicação, limite externo, pela atividade que desenvolve, emprega grande quantidade de pessoas, além daqueles profissionais que prestam serviço à empresa, sendo notória a rotatividade de pessoas que trabalham na mesma. A exclusão é ilegal e arbitrária, pois o faturamento da empresa é inexpressivo. Foram apresentados todos os documentos. Em razão da alta rotatividade dos funcionários, sendo por diversas vezes contratados prestadores de serviços por curto período, semanas ou dias, os pagamentos são realizados diretamente aos mesmos. Fato comprovado pelas notas fiscais apresentadas e que não foram consideradas quando do procedimento fiscalizatório.
De acordo com a contabilidade, é possível averiguar que foi correta a escrituração do livro caixa, a movimentação financeira, todos os pagamentos foram realizados de acordo com a legislação, os fiscais não verificaram os documentos da empresa, bem como sua contabilidade. A manifestação foi julgada parcialmente procedente. Em apertada síntese, a autoridade julgadora de peso entendeu estar configurada a prática reiterada, né, ou seja, manteve no mérito o ato. Entretanto, os efeitos da exclusão deveriam se dar a partir de 1º de fevereiro de 2005 e não 1º de janeiro. Né? Então, destaco aí o trecho da fundamentação do acordo. Muito bem. Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Na peça recursal, apresentou as seguintes alegações. Do início dos efeitos da exclusão. Neste ponto, insurgiu-se a contribuinte contra a exclusão de ofício retroativa a 1º de fevereiro de 2005, e pugnou pela produção de efeitos somente a partir da data em que deixou de atender ao termo de intimação fiscal número 6. Né? O argumento central dela aqui é o seguinte, que a exclusão só poderia se dar a partir do momento de que houve a constatação da prática reiterada. Né? Se pegarem aqui o último parágrafo do trecho que eu reproduzi da peça recursal, diz assim, assim, até a data da intimação, do termo de intimação fiscal número 6, momento em que foram requeridos documentos ao contribuinte e este não atendeu à solicitação da recorrida, não há que se falar em ocorrência do fato previsto na norma como suficiente para a exclusão do benefício, caso seja mantida a exclusão. Esta só pode se dar a partir do não cumprimento do termo de intimação fiscal número 6. Em relação ao mérito, no recurso voluntário, a contribuinte manifestou-se apenas em termos genéricos. Né? Assim, é de todo improcedente o presente ato de exclusão, uma vez que não houve qualquer ato ilícito por parte do contribuinte a ensejar tal desenquadramento. E argumentando um tanto, caso fosse, o ato de exclusão não poderia retroagir seus efeitos, surtindo efeito somente a partir do mês em que praticado o ato infracional, referindo-se, né, ao descumprimento do termo de intimação. Ao final, a contribuinte pediu a procedência do recurso para afastar os efeitos retroativos, respaldando a exigência de diferença de tributo. Muito bem, passo ao voto. Conforme relatoriado, na peça recursal, a contribuinte dirigiu suas alegações principalmente para afastar os efeitos retroativos da exclusão de ofício. Quanto ao mérito, limitou-se a argumentar genericamente que não teria havido qualquer ato ilícito por parte do contribuinte a ensejar tal enquadramento. Tem que a argumentação genérica lançada pela contribuinte na peça recursal seja inepta para o fim de impugnar a matéria no mérito. Tal manifestação não dialoga com a decisão de piso, que analisou de forma criteriosa as questões relativas às infrações apuradas pela fiscalização. Assim, não vislumbro qualquer razão para reformar, neste ponto, a decisão da DRJ. Ademais, é de se destacar o trabalho feito pela autoridade fiscal, motivo pelo qual destaco a forma como configurou as infrações cometidas pela contribuinte que deram asa à exclusão de ofício. A fiscalização foi bem criteriosa ao elencar aqui os elementos. Né? Então, na contabilidade, a conta 11.994, adiantamentos a terceiros, na conta 502.253, ajuda de custo, né? Depois na conta taxa de administração, etc. Ele veio de forma bem detalhada, demonstrando todos os problemas. Né? Então, assim, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário, passando, então, a retroatividade dos efeitos da exclusão de ofício. Né? Também, nesse ponto, as alegações da contribuinte não merecem melhor sorte. Esta matéria tem sido enfrentada com frequência por esta turma, que tem jurisprudência sólida, no sentido de manter a exclusão com efeitos retroativos, conforme a previsão legal. Trago alguns exemplos aqui, né? Aí faço aquele meu voto que eu, né, defendo, né,
a retroatividade já é conhecido dos senhores. Então, por fim, vale observar que as infrações ocorreram entre 2005 e 2007. O momento da ocorrência da infração não deve ser confundido com o momento da constatação da ocorrência da infração. Né? A constatação deu-se durante o procedimento fiscal. Assim, descabe a interpretação da contribuinte de que a exclusão deveria produzir efeito somente a partir do descumprimento do termo de intimação lavrado pela autoridade fiscal no decorrer do procedimento de ofício. Portanto, neste ponto, também não vislumbro razão para reformar a decisão de piso e voto por negar provimento. Então, em síntese, presidente, o voto é por negar provimento ao recurso voluntário. Muito bem. Alguém quer fazer algum questionamento ao conselheiro? Alguma dúvida? Passemos à votação, então, doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Acompanho, presidente. Doutora Luciana. Acompanho, presidente. Doutor Itamar. Acompanho, presidente. Doutora Letícia. Acompanho, presidente. Doutor André. Também acompanho, presidente. Também acompanho, então temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Vocês estão com cara de cansado, hein? Estou sentindo um certo desânimo da parte dos senhores. Mas está acabando, gente, está acabando. Calma. Doutor Carlos André, item 111. O item 111, então, é a mesma matéria, mas é a exclusão relativa ao Simples Nacional, a partir de julho de 2007. Né? Então, a questão é a mesma, né? Os argumentos, de maneira geral, são os mesmos. Né? Deixa eu ver só se eu tenho aqui. Na peça recursal, vejo que é um pouquinho, ele traz uma argumentação, alguns pontos um pouquinho diferentes. Na peça recursal, ali na folha 5, né? Em apertada síntese, a contribuinte alegou que apresentou à fiscalização toda a documentação necessária para a averiguação, caso não satisfeita, poderia ter procedido a novas intimações. A fiscalização examinou os anos 2004 a 2007, mas só encontrou problemas em 2007. Vejam a alegação da contribuinte. A autoridade julgadora deveria ter realizado diligência nos termos do artigo 18 do Decreto 70/2005. A diligência teria permitido à empresa comprovar os valores lançados na contabilidade, bem como a retenção dos valores de contribuição relativos a segurados, empregados e contribuintes individuais. Né? Vejam que aqui, como esse processo trata apenas da exclusão do Simples Nacional a partir de 2007, ela fala assim, não, nesse aqui é como se o processo anterior que nós acabamos de votar não existisse. Né? Ela alega assim, olha, ela olhou de 2004 a 2007, mas só encontrou problema em 2007. Então, vamos ao voto. Preambularmente, releva registrar que encontra-se sob minha relatoria e foi indicado para julgamento na presente sessão o processo final 43, aqui, que é o anterior, né? Aquele processo trata da exclusão de ofício da contribuinte em epígrafe do Simples Federal, em razão das infrações à legislação reiteradamente cometidas no período entre 2005 e 2007. As infrações foram apuradas pela autoridade fiscal no mesmo procedimento de ofício que originou o presente processo. A segregação em dois processos deveu-se exclusivamente a motivos formais, uma vez que aquele trata da exclusão do Simples Federal entre 2005 e 30/6/2007, e este trata da exclusão do Simples Nacional a partir de 1º de julho de 2007. Vale asseverar que a autoridade fiscal apurou nos dois processos as mesmas infrações cometidas de forma reiterada entre 2005 e 2007. Portanto, devem ser rechaçadas veementemente as alegações da contribuinte de que sua contabilidade e as apurações das contribuições previdenciárias nos períodos anteriores a 1º de julho de 2007 estariam rígidas. Cito suas palavras, eu reproduzo. Essas afirmações não
condizem com a realidade dos fatos e violam o princípio da legalidade processual. Aí eu trago aqui uma lição sobre lealdade processual. Infelizmente, o processo administrativo fiscal não dispõe de instrumentos para combater essa prática abusiva, que, ao fim e ao cabo, contribui para o congestionamento dos órgãos julgadores e o desperdício de recursos públicos e privados, sem mencionar a insegurança jurídica acarretada pela penosa demora dos processos. Mérito. Então, novamente, a argumentação genérica lançada pelo contribuinte é inepta a fim de impugnar a matéria no mérito. A manifestação não dialoga com a decisão de piso, que fez uma análise criteriosa, então não vislumbro razão para reformar nesse ponto de decisão. Em apertada síntese, a contribuinte argumentou que a fiscalização deveria tê-la reintimado a apresentar os elementos probatórios que entendesse necessários. Eu cito aqui as suas palavras. Na mesma toada, alegou que a autoridade julgadora de piso deveria ter convertido o julgamento em diligência, para que houvesse a oportunidade de fazer a comprovação dos lançamentos contábeis e da apuração das contribuições previdenciárias. Também transcrevo aqui o pedaço. A tese da contribuinte não merece acolhida. Inicialmente, é preciso destacar que a autoridade fiscal foi bastante específica na apuração das infrações. Houve o cuidado de identificar os lançamentos não comprovados, bem como demonstrar como parcelas deixaram de compor as bases de cálculo das contribuições. Trago a colação excetos da representação por exclusão do Simples Nacional. E reproduzo aqui, novamente, o trabalho detalhado feito pela fiscalização. É cristalino que a autoridade fiscal apreciou a documentação apresentada durante o procedimento de ofício e delineou de forma clara as infrações encontradas. Contudo, em face dessa apuração, a contribuinte limitou-se a argumentar de forma genérica e teria encaminhado a documentação necessária que a fiscalização deveria ter diligenciado. Ora, a contribuinte não juntou na manifestação de inconformidade ou no recurso voluntário qualquer elemento de prova relativo às infrações detalhadamente apuradas pela fiscalização. Não houve sequer um esforço para tentar demonstrar a impropriedade da apuração de ofício. Nesse contexto, não há como acolher a alegação genérica de mérito. Assim, no mérito, voto por negar provimento. Aqui na diligência, eu estou afastando, não preciso cansá-los com isso. Então, no final, voto por indeferir o pedido de diligência e negar provimento ao recurso voluntário. Muito bem. Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutora Luciana. Acompanho, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanho, presidente. Doutor André. Também acompanho, presidente. Então, temos por unanimidade de votos indeferir o pedido de diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Item 113, conselheira Luciana, Gapstone Mármores e Granitos Limitada. Bom, esse é um recurso voluntário contra acórdão que julgou improcedente manifestação de conformidade e manteve o ato declaratório de exclusão do Simples Nacional. Aqui, no caso, a exclusão foi motivada pela existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa. Era um débito inscrito em nome da contribuinte no valor de R$ 4.560,68. Desde a manifestação de inconformidade, o contribuinte alega que o ADE seria nulo em razão da dívida ter sido regularizada. Contudo, a exclusão foi mantida, haja vista, já desde a DRJ ter se apurado que, embora a contribuinte tenha regularizado o débito, ela regularizou posteriormente ao prazo, quando foi notificada de protesto via cartório de títulos e documento. Então, por esse motivo, já desde a DRJ, o ADE havia sido mantido. Além disso, a contribuinte também arguía que o débito era de natureza não tributária, que por essa razão também não competia à Receita Federal do Brasil, mas sim ao Ministério do Trabalho,
a análise do débito. Apreciando esse argumento, com base na própria lei, né, de execuções fiscais, que diz que, embora débitos de natureza também não tributária, eles, desde que regularmente inscritos, eles também são impeditivos à adesão ao Simples. Inconformada com o resultado do julgamento, a contribuinte interpôs recurso voluntário, arguindo anulação, né, do termo de exclusão do Simples Nacional, e também que fosse declarado o seu direito de permanecer no Simples, tendo em vista a ocorrência do pagamento, ou que subsidiariamente, por excesso de zelo, caso não fosse acolhido o pedido acima, que o presente ato declaratório executivo fosse suspenso até o julgamento em definitivo da ação anulatória combinada com restituição de indébito, número aqui citado. O relatório, passo ao voto. O recurso voluntário é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele conheço. A recorrente contesta a conclusão da autoridade lançadora, alegando em síntese que o ADE deve ser tornado sem efeito, uma vez que seus débitos haviam sido pagos. Conforme se extrai do relatório do acórdão referente à manifestação de conformidade, ao ato declaratório executivo, em que a empresa for excluída do Simples Nacional com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017, a exclusão foi motivada pela existência de débitos para com a Fazenda Pública Federal com exigibilidade não suspensa, que possuía o número de inscrição tal, no valor de R$ 4.560,68. Contudo, a recorrente alega que efetuou o pagamento do débito aqui discutido, inclusive antes mesmo da decisão guerreada. Isto porque a empresa recebeu do cartório do primeiro tabelionato de protesto de títulos de caixeiro de Itapemirim, título de protesto emitido em 9 de dezembro de 2016, com vencimento em 22 de dezembro de 2016, no valor de R$ 5.087,71, composto por alguns valores, dentre eles o valor em questão, tendo efetuado o pagamento na data de 22 de dezembro de 2016, conforme demonstrado no documento anexo ao recurso voluntário. Aqui no caso, anoto que houve registro de ciência do ADE via domicílio tributário eletrônico em 27 de outubro de 2016. Assim, os débitos que deram causa à exclusão deveriam ter sido regularizados até 26 de novembro de 2016, dentro do prazo de 30 dias previsto na legislação. Pense que a inscrição no valor de R$ 4.560,68 permaneceu como causa do ato declaratório executivo em 9 de setembro, né, de 2016, uma vez que o pagamento fora realizado pela contribuinte a destempo. Assim, demonstrada a legalidade do ADE de exclusão do Simples Nacional, evidenciando que a contribuinte possuía débitos para com a Fazenda Pública, tinha ela a obrigação de comunicar sua exclusão do Simples desde a época, e não fazendo correta a exclusão de ofício, né, de acordo com o artigo 29, inciso 1º da Lei Complementar 123 de 2016. Portanto, resta patente o acerto do acórdão de piso, o qual manteve a exclusão da contribuinte, afastando de plano a hermenêutica exposta em sede recursal, segundo a qual teria ocorrido desrespeito à verdade material. Aliás, foi justamente na detida análise probatória e no escorreto deslinde processual que se pôde identificar com precisão a irregularidade causadora do desenquadramento do Simples Nacional. Nessa trilha, os elementos fáticos conduzem à inequívoca conclusão inversa àquela advogada em sede recursal. Quanto ao pedido do sobrestamento, no que diz respeito ao sobrestamento dos autos até o julgamento em definitivo da ação anulatória acumulada com restituição de indébito, destaco que não há, seja no RICARF, seja no próprio decreto 70235 de 72, hipótese para que o processo deva ficar aguardando decisão final judicial. Isto porque não há, em seu regular processamento, qualquer ofensa aos princípios do contraditório pela defesa, especialmente porque caberá ao judiciário dirimir questões aqui não enfrentadas e a administração tributária dar estrito cumprimento apenas e tão somente quando definida a questão naquele poder.
Portanto, resta evidente que não existe fundamento jurídico para sobrestar o julgamento do presente processo, devendo-se, então, ser afastada a hipótese citada pelo recorrente. Nesses termos, mantenho a decisão recorrida por seus próprios acertados fundamentos. Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. É o voto, presidente. Alguma dúvida, gente? Passamos à votação, então, doutor Camerano. O débito em questão foi regularizado após o prazo, não é isso, doutora Luciana? Isso. Eu acompanho a relatora. Doutor Daniel. Relatora. Doutor Carlos André. Acompanho. Doutor Itamar. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor André. Acompanho a relatora, presidente. Também acompanha a relatora, temos então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Item 114, doutora Letícia, ternura, serviço de funerária. Com a palavra, relatora. Presidente, eu só queria sugerir para no dispositivo constar o afastamento ao sobrestamento e no método negar provimento. Ok, perfeito. Bom, presidente, é um caso de manifestação contra a exclusão do contribuinte do Simples, com efeito a partir de 1º de março de 2008, em decorrência de inclusão cadastral de atividade econômica impeditiva de sua permanência no Simples. A gente já viu vários casos desse aqui, que tal opção foi feita pelo próprio contribuinte, inclusive o conselheiro Carlos é da opinião que como esse processo, que isso não gera processo, porque é uma atividade própria da empresa, né? Mas, nesse caso aqui, eu estou analisando que a recorrente demonstrou que nunca exerceu atividade vedada, e que a sua inclusão foi motivada por erro. Ademais, a exclusão foi automática, sem qualquer comprovação do exercício. A decisão recorrida concluiu que a míngua de provas nos autos de que a recorrente não exercita a atividade. O conteúdo do contrato social seria suficiente para a exclusão. Percebe-se que a análise procedida pela autoridade administrativa limitou-se à verificação documental, mais especificamente sobre o contrato social. Não foi realizada qualquer diligência ou análise mais aprofundada em busca de evidências que comprovassem efetivamente que a recorrente exercia a atividade econômica, que motivou a exclusão do Simples. Nesse sentido, a recorrente sempre alegou não exercer atividade vedada. Neste contexto, eu estou aplicando a súmula 134, apesar de ela ser para a exclusão do Simples Nacional, e que é uma interpretação mais favorecida, e estou dando provimento ao recurso para determinar a inclusão da contribuinte no Simples a partir de março de 2018. É como voto, presidente. No caso, a reinclusão, né? Letícia, não ouvi o... No caso, a reinclusão, né? Porque ela foi excluída, né? Ela foi excluída, reinclusão. Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum questionamento, alguma observação? Passemos à votação, então, doutor Camerano. É verdade. Na realidade, também ela fez uma alteração de seu regime societário, né, passando de limitada para IRL. Isso também teria gerado uma confusão na atividade dela, ela explica isso. Eu acho também que é perfeitamente, até um erro excusável mesmo, foi um erro na mudança de regime societário, que ela trocou ali a atividade, por isso que ela pediu a inclusão no Simples Nacional. Eu acompanho a relatora. Doutor Daniel. Com a relatora, presidente. Doutor Carlos. Acompanho. Doutora Luciana.
Acompanho a relatora, presidente. Doutor Itamar. Com a relatora, presidente. Doutor André. Também acompanho a relatora, presidente. Então, temos por unanimidade de votos dar provimento ao recurso para determinar a reinclusão da contribuinte no Simples Nacional a partir de março de 2018. É 1º de março, é isso? Deve ser, né? Acho que sim. 1º de março de 2018. Ok. Item 116, doutor Carlos André. Empecom, empresa petropolitana. Petropolitana. É lá da região do doutor Camerano. É de Petrópolis, suponho. É isso, doutor Camerano? Deve ser. Lá da grande Barra do Piraí. É de lá perto mesmo? É de Petrópolis. Ah, Petrópolis. Muito bem. Então, Petrópolis é perto de Barra do Piraí? Eu acho que é mais perto do Rio. Não. Mas faz parte da grande Barra do Piraí, né? É porque o senhor não conhece aquela cidade. Trata o presente processo de ato declaratório executivo, né, número tal, de setembro de 2012, né, em que a Receita Federal excluiu a contribuinte do Sistema Simplificado Simples Nacional, a partir de 1º de janeiro de 2013. A razão apontada foi a existência de débitos com a Fazenda sem exigibilidade suspensa. Então, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando que os débitos teriam sido tempestivamente regularizados por meio de parcelamento. Daí as suas palavras, né? A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, daí a emenda. Em apertada síntese, a autoridade julgadora de piso verificou que, após o prazo legal para a regularização dos débitos que deram aso à exclusão de ofício, conforme legislação de regência do Simples Nacional, remanescia em situação de exigibilidade o débito relacionado no extrato de folhas 23. Vejam que é um débito de R$500. Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Na peça recursal, alegou que havia parcelado tempestivamente um débito de R$ 33.725, tem um 3 a mais aí, relativo a contribuições previdenciárias, e que, desta forma, acreditava não haver mais nenhum débito no âmbito da Receita, mas foi surpreendida com a exclusão do Simples Nacional em razão da existência de débitos exigíveis, e, ao longo do processo, teve ciência da existência do débito relativo ao atraso na apresentação da DASEN. O débito teria sido pago conforme DARF juntado aos autos. Quer dizer, ela estava achando que se tratava de outro débito e quando viu, era esse débito de R$500 aqui de atraso na entrega da declaração. Passo ao voto. De pronto, entende destacar que o ADE não especificou os débitos que teriam dado aso à exclusão de ofício, limitando-se a indicar ao contribuinte o caminho para a consulta dos mesmos no sítio da RFB na internet. Essa turma já afirmou posição no sentido de que a ausência de identificação dos débitos que dão fundamento à exclusão do Simples Nacional é causa de nulidade do ato administrativo, conforme se pode observar nos seguintes precedentes. Reproduzo aí trago um trecho do voto condutor de uma das decisões, né, que eu fui o relator, né, é um voto que os senhores já conhecem. A meu juízo, o tratamento jurídico diferenciado previsto na Constituição, né, parte da ideia da hipossuficiência das microempresas e empresas de pequeno porte diante do Estado tributante, uma vez que essas, vias de regra, não dispõem dos mesmos recursos, da mesma assessoria contábil, fiscal e jurídica para lidar com a complexidade do sistema tributário. Nesta esteira, a norma constitucional impõe à administração uma atuação transparente, clara e didática frente às micro e empresas de pequeno porte, de forma a favorecer a compreensão de infrações, bem como a possibilidade de regularização de débitos e exercício do direito de defesa. Enquadra-se no escopo de atuação clara e didática a exigência de identificação dos débitos
causadores da exclusão de ofício, no momento da formalização do ato de exclusão. Afinal, como dito acima, a partir da ciência do ato administrativo, passa a ocorrer 2 prazos, para exercício do direito de defesa e para regularização dos débitos. No caso vertente, o prejuízo é evidente. A contribuinte, ao entender que a exclusão tinha como fundamento a existência de débitos já parcelados, deixou de regularizar tempestivamente o débito relativo à multa por descumprimento de obrigação acessória, né? O primeiro de R$ 33 mil e o segundo de R$ 500. Ademais, ao exercer seu direito de defesa, dirigiu sua manifestação de inconformidade tão somente para comunicar o parcelamento tempestivo dos débitos previdenciários, sem se defender em relação à multa da dazenda. Então, por todo o exposto, volto por dar provimento ao recurso voluntário para declarar a nulidade do ADE e determinar a reinclusão da contribuinte no Simples Nacional a partir de 1º de janeiro de 2013. E é como voto, presidente. Alguma dúvida? Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Acompanho, presidente. Doutora Luciana. Acompanho, presidente. Doutor Itamar. Acompanho, presidente. Doutora Letícia. Acompanho, presidente. Doutor André. Acompanho o relator, presidente. Então, temos, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para declarar a nulidade do ato declaratório executivo ditado pela DRF Nova Iguaçu, número 558545, e determinar a reinclusão da contribuinte no Simples Nacional a partir de 1º de janeiro de 2013. Item 117, conselheira Letícia, Companhia Petropolitana de Construções Copeco Limitada. Seria a mesma empresa, doutora Letícia? Com outro nome? Não sei. Vai saber, né? Estava tentando descobrir aqui, mas não deu tempo. O caso é de indeferimento de opção pelo Simples Nacional, relativo ao ano calendário de 2019, que impediu a opção da interessada em face da existência de débito cuja exigibilidade não estava suspensa. A interessada apresentou manifestação de inconformidade, alegando, em resumo, que consta uma multa de GFIP, porém, esta é de natureza indevida, com defesa já protocolada na data tal, sem resposta. Quanto do julgamento, foi julgado improcedente a manifestação, tendo em vista que a impugnação apresentada pela empresa, lá naquele processo da multa da GFIP, foi intempestiva. Então, ela não suspendeu a exigibilidade do débito. Inconformada, a contribuinte apresentou recurso, alegando, em síntese, que a empresa apresentou a impugnação à multa que a impedia a continuar no Simples, e em seu artigo 48, anistiou as multas previstas no artigo 32 da 8212, referente aos fatos geradores ocorridos de 27 de maio de 2009 a 31 de 12 de 2013, o que seria o caso da recorrente. Requereu, por fim, a manutenção da requerente no Simples Nacional. Então, presidente, passando ao voto, os autos tratam de indeferimento de opção do Simples. A manifestação foi julgada improcedente, alegando que o recurso interposto contra a multa da GFIP foi intempestivo. Inconformada, ela alegou que, mesmo sendo intempestivo, o débito teria sido anistiado. De início, observe que essa não seria a esfera adequada para discutir a existência ou não da multa aplicada. Entretanto, apenas para argumentar, essa relatora, ao verificar a legislação mencionada no recurso, observa que as multas anistiadas foram aquelas aplicadas pelo descumprimento da obrigação acessória que não teriam reflexo para o pagamento da obrigação principal. Ocorre, contudo, que a multa aplicada à recorrente não foi sem ocorrência de fatos geradores da contribuição previdenciária. Aí eu estou copiando a legislação. Como se vê pelo dispositivo transcrito acima, a multa aplicada à recorrente era de R$ 500. Teria previsão no inciso 2 do parágrafo 3º, que eram os demais casos, que seriam os casos de declaração com ocorrência de fatos geradores da contribuição previdenciária. Portanto, a opção pelo Simples feita pelo recorrente não pode produzir efeitos, pois as pendências impeditivas não foram regularizadas dentro do prazo legal. Nesse sentido, eu estou conduzindo o meu voto para negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, presidente. É como voto.
Muito bem. Doutor Daniel, gostaria de falar? Presidente, só para complementar o voto da relatora, essa empresa é a mesma do outro caso que a gente jogou da Luciana Patulés, o nome também. Aqui dentro, na verdade, teve alguma alteração de nome. E aqui é o caso exatamente igual, deve ser de outro ano. Na folha 23 tem o extrato da GFIP também, mostrando a base de cálculo, para mostrar que teve fato gerador, entendeu? Então seria bom também acrescentar, assim como a Luciana fez. Ok. Eu vi aqui, é a mesma situação mesmo. É a mesma empresa, inclusive. Só não mudou o nome em algum momento, mas se pegar a procuração no início, é Patulés também. Passemos à votação, então, doutor Camerano. Acompanho o voto da relatora, presidente. Doutor Daniel. Relatora, presidente. Doutor Carlos André. Acompanho. Doutora Luciana. Acompanho. Doutor Itamar. Acompanho. Doutor André. Também acompanho. Também acompanha a relatora. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Item 118, conselheiro Carlos André. Gold, metais, materiais de construção e reforma em geral. Muito bem, presidente. Aqui também é um ato declaratório de exclusão, né, do Simples Nacional. Foi feito a partir de 1º de janeiro de 2015. Né? Novamente, a razão foi a existência de débitos com a Fazenda Pública sem exigibilidade suspensa. Inicialmente, a contribuinte apresentou contestação à exclusão do Simples Nacional, alegando em apertada síntese que havia parcelado os débitos em 22/10/2014, juntou a petição com recibo final 99, que comprovaria o pedido de parcelamento nos termos da resolução do Conselho Gestor do Simples Nacional. A contestação da contribuinte foi objeto de despacho decisório da DIORT da DRF de Brasília. Neste, a autoridade fiscal constatou que os débitos que teriam dado aso à lavratura da DE seriam os que seguem. Então, a fiscalização reconheceu que a contribuinte havia efetuado o pedido de parcelamento dos débitos conforme as normas acima mencionadas. Entretanto, destacou que a multa por atraso na entrega da DASN, R$200, não estaria abarcada no pedido de parcelamento por força da norma de regência. Assim, este débito não teria sido regularizado tempestivamente por meio do parcelamento. Em razão da permanência do débito, a autoridade fiscal indeferiu o pedido da contribuinte. Então, esse antes de sair para o DRJ, teve, então, esse despacho, né? Resignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade. Alegou que pensava que o débito em questão estava abarcado pelo parcelamento e que quitou o mesmo assim que tomou conhecimento da decisão. A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. E resignada com a decisão de primeira instância, interpôs recurso voluntário e reiterou as alegações da manifestação. Então, passo ao voto. Bom, nulidade do ADR. A partida, impede salientar que a contribuinte entendeu que havia regularizado seus débitos tempestivamente e, desta forma, teria tornado ineficaz o ato administrativo de exclusão, conforme previsto no próprio texto do ADR. Somente quando tomou ciência do despacho decisório emitido pela RFB é que soube que um dos débitos de R$200 não estava abarcado pelo parcelamento que havia pedido. Tenho que a origem desta conduta da contribuinte reside justamente na falta de especificação dos débitos motivadores da exclusão de ofício no ADR. O ADR não especificou, ela foi lá, fez o parcelamento e achou que estava tudo abarcado lá Então, tem que a origem desta conduta da contribuinte reside justamente na falta de especificação dos débitos motivadores da exclusão de ofício no ADR sob exame. Os débitos não foram especificados e também não lhe foi informado tempestivamente que o débito em questão não estaria abarcado pelo parcelamento pedido. Ora,
A resolução do Conselho e a Instrução Normativa da Receita tratam justamente do parcelamento ofertado aos sujeitos passivos, de acordo com o artigo 21, parágrafo 15 e seguintes da Lei Complementar 123. É o parcelamento para regularizar a situação dos sujeitos passivos, devedores, para que estes pudessem permanecer no Simples Nacional. No entanto, somente após passado o prazo de regularização, que corre em paralelo ao prazo de impugnação do ato administrativo de exclusão, é que a contribuinte tomou ciência de que o pedido de parcelamento não abarcava todos os débitos sob sua responsabilidade. A falta de atuação transparente e didática da Receita levou a contribuinte a achar que havia regularizado todos os débitos e, com isso, tornado sem eficácia o ato administrativo de exclusão do Simples Nacional. E eu volto a falar da questão do ato de exclusão, que não especifica os débitos, né, toda aquela fundamentação que eu acabei de falar no outro processo. Né? Então, no meu entendimento, configura-se a hipótese de nulidade do ato, conforme a previsão do artigo 59 do 70235. Então, voto por dar provimento ao recurso voluntário para declarar nulo o ato declaratório executivo PF Brasília, número tal, e determinar a reinclusão da contribuinte no Simples Nacional a partir de 1º de janeiro de 2015. E é como voto, presidente. Ok. Alguma dúvida, senhores? Passemos à votação, então, doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Acompanho, presidente. Doutora Luciana. Acompanho, presidente. Doutor Itamar. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor André. Também acompanho. Me acompanha o voto do relator, então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para declarar nulo o ato declaratório executivo DRF Brasília, número 064790, e determinar a reinclusão da contribuinte no Simples Nacional a partir de 1º de janeiro de 2015. Muito bem. Item 119, conselheira Letícia. Paulo C.L. de Souza. Bom, esse caso aqui é uma multa por falta de entrega de GFIP, e existia uma pendência, um processo, esse 2014-12, que ele estava discutindo se a multa era devida ou se não era devida. Ele argumenta que quitou o débito, que teve que fazer um redarf e que não foi a tempo, mas não tem documentação nos autos. Inclusive, doutor Daniel, o senhor que é bom de esmiuçar isso aí, é R$1.000, né? Mas não tem o que fazer. Porque ele não juntou a documentação comprovando o pagamento. Ele falou que, porque se ele tivesse efetivamente que fazer esse redarf, que ele está citando na manifestação de inconformidade, a gente podia até procurar o redarf, considerar isso como pagamento, foi um erro excusável, mas a documentação não se encontra nos autos. Ele só alega, junta o processo administrativo, esse aí, onde a multa foi reduzida, mas ele não junta a comprovação desse pagamento. E ele fala no final que também pagou tudo de novo no recurso, mas não tem documento. E o que eu tenho é a tela da Receita com ele inadimplente no prazo. Bom, se eu puder aqui auxiliar, é o seguinte, ele teve o processo administrativo que ele questionou e foi parcialmente procedente. Ele tomou ciência dessa decisão, aqui pelo extrato dá para ver, em julho de 2017, não é isso? É isso. Pronto. Então, sobrou dos 2.000, sobraram 1.000. Isso. E na folha 83 tem o comprovante de arrecadação desses 1.000. Em 6 do 10 de 2017. Então, me parece que antes porque a opção dele é para 2018, né, que ele fez. Que foi no final. 2018. Então, ele pagou ainda no ano de 2017. Folha Só qual? que ele falou que está na página 83. Só que ele alega que teve um erro no código, fez um redarf, enfim.
E essa parte do REDAF que eu ainda não Mas às vezes com esse pagamento aí. Mas, assim, me parece que de fato foi o que aconteceu, entendeu? Por isso que não estaria alocado, porque teve algum erro aqui no código. Agora, esse REDAF não aparece, eu acho que pelo histórico aqui do processo, eu acho que tem uma grande probabilidade de ser realmente correto o fundamento do contribuinte. Com esse DARF aí, será que... O valor é o mesmo, né? Então, aí você pega a própria data que ele falou, eu tomei ciência em tal data, paguei dentro do prazo de 30 dias da ciência que eu tomei da decisão. Quer ver a data da ciência? 24/7, né? Ó, data da ciência, 13/10 de... Não, cadê a lavratura? A extinção... É porque isso aí você está olhando, foi escrito em dívida ativa. Não, a data da ciência do resultado do julgamento foi 20/7/2017. Então, até 20/7/2017 estava suspensa a exigibilidade, certo? Aí chega cadê a data do pagamento aqui? Em 6/10/2017, ele faz esse pagamento desses R$ 1.000, que é o que ele alega que teve que ele fala que é o débito inscrito, e ele alega que teve um erro no código. E a opção é para 2018, então parece que ele fez essa regularização, pelo menos tentou antes de encerrar, antes do próprio pedido, né? Então parece que tem uma boa probabilidade aí de ser verdadeira a alegação. E tem prova, tem aqui o comprovante de arrecadação, né? Mas não tem a prova da retificação do DAF. Da retificação do DAF não, mas sim, ele traz o comprovante de arrecadação aqui. Eu não consegui bater aqui a questão da... Da Brita, mas está muito lento isso aqui. Não, eu não estou conseguindo abrir nem essa folha 83 que o Daniel está citando, eu não estou conseguindo. É folha 83, é porque tem a data do período que me parece que está errado. Do DAF. A data de arrecadação, o período de apuração está 31/12/2009, bate com a data da multa. Entendeu? Impressionante. A DRJ não dialogou com a manifestação de conformidade? O DAF, ele trouxe... É pago e que... Não, o comprovante de arrecadação, ele trouxe recurso. Ele fala um monte de coisa lá. Na manifestação de instituição de conformidade, ele fala um monte de coisa, ele não traz nada, de fato. No recurso, ele traz o comprovante de arrecadação. O recurso está no anexo do... Eu baixei aqui o processo todo, eu estou vendo o recurso porque está depois do acórdão aqui. Aí ele em recurso, aí tem um extrato de julgamento lá, tem a instrução dos processos mostrando que realmente baixou tem um protocolo aqui na Receita de pagamento de débito inscrito em dívida. Deixa eu vincular, pronto. Acho que com isso daqui resolve. Deixa eu vincular aqui o número do processo. Número de inscrição de dívida, final 13/18. É 2012/41, não, Daniel? Inscrição, não, estou falando inscrição de dívida. Cadê o número da inscrição? Esse documento está lá naquele item telas e extratos. Se clicar só no... Sem precisar baixar o processo inteiro, ele baixa mais rápido. Aí, ó, ele protocolou o pedido de... ele protocolou em 23 de novembro de 2017 um pedido de revisão do débito, esse débito que sobrou daquele processo, que é o de final 14/12, esses R$ 1.000, por conta de pagamento. Ele protocolou em 23 de novembro, protocolou esse comprovante de arrecadação aqui. Então, parece, inclusive, que ele informou para a Receita que fez o pagamento. Agora, essa questão aqui da data de arrecadação, não sei se não foi alocado, enfim, o número de referência bate, então eu não tenho dúvida que ele pagou esses R$ 1.000 em 2017. Agora, por que não está alocado ou não, realmente eu não sei.
consegui abrir. Tá louco, cara. Impressionante. Agora, ele pagou os 1.000, né? Ainda tem uma diferença aí, porque... Tem mais 1.000, né, Daniel? Não. Os outros 1.000 caíram, certo? Reconheceu a anistia de 1.000, sobrou 1.000. Eram 2.000 no total. Só que aqui no extrato da dívida ativa, na verdade, o principal é 1.000, aí tem juros de mora, encargo legal, enfim, o total da dívida dá 1.497. Ele pagou 1.000. Entendeu? Tem uma diferença de 497, que é a diferença de correção em juros, que não está comprovado o recolhimento. Então, aí tem que avaliar se entraria na questão do erro excusável ou não, entendeu? Mas que ele fez o recolhimento dos R$ 1.000 ainda em 2017, fez. Vocês acham que... eu acho um horror baixar um processo desse em diligência para ver isso, mas... Uma dúvida aqui. Daniel, ali onde ele coloca, né, esse documento de arrecadação, ele fez, assim, pelo que dá a entender no documento, é que ele recolheu em agosto de 2017. Olha embaixo o comprovante, foi um pouquinho depois, porque a data de arrecadação estava como agosto de 2017, mas ele pagou em 6 de 10... O comprovante foi emitido no dia 6 de outubro. A data da arrecadação, 9/8, exatamente. Ele pagou dentro dos 30 dias da decisão do outro processo. Então, e esse extrato da PGE que dá esses 1.497, ele é de novembro. É isso, não está alocado. Não, sim, além de não estar alocado, o que a Luciana está explicando é o seguinte, que ele não teria multa, pelo menos, porque ele teria pago nos 30 dias da decisão administrativa. Mas ele não está cobrando multa, ele está cobrando juros de mora e encargo, se você pegar aí o extrato da dívida ativa. Pois é, mas... Porque já é multa, né? Né? Porque, na verdade, isso já é multa, então não tem aplicação de nova multa aqui. É só encargos legais. Não teria encargos, porque não deveria ter sido inscrito em dívida ativa. Não deveria ter sido inscrito esses R$ 1.000 em dívida ativa, verdade. Porque essa inscrição... A inscrição é de setembro, e ele teria pago em outubro. Então, mas na verdade ele pagou... 9 de setembro de 2017. O débito ficou sendo atualizado justamente porque não foi alocado, né? Exatamente. Agora aqui... Agora eu estou na dúvida aqui, nesse comprovante de arrecadação, porque não é com aquela autenticação, a data de arrecadação é o que está lá em cima ou o que tem embaixo, em comprovante emitido dia 6/10? Porque tem lá em cima, data de arrecadação, 9/8. Essa data aí. Essa data. Então pronto, ele pagou 9/8, inscreveu na dívida ativa de forma indevida, porque inscreveu inclusive o principal. Poderia até ter uma diferença de juros e correção aí que poderia inscrever, mas não esses R$ 1.000. E depois ele ainda fez o pedido, protocolou o pedido de revisão da inscrição na dívida, porque disse que ele pagou a tempo. Então, parece que foi bem fechado aqui. Eu estou tentando... Porque eu tinha baixado só a manifestação, o acórdão e o recurso. Estou tentando baixar os outros documentos para ver se eu acho isso, mas... A inscrição foi em setembro, estou aqui. Tu falou que o valor é R$ 1.000, mas o problema é que o objeto jurídico que nós estamos avaliando aqui vale bem mais do que isso. É isso. Que é a própria... Entendeu? Então, mesmo que seja por R$ 50 ou R$ 100, se eu estou analisando a exclusão e tiver dúvida em relação a esse pagamento ou não, teria que baixar em diligência para verificar, entendeu? O pagamento foi feito, presidente. Assim, isso daí eu acho realmente de devolver para confirmar esse pagamento, eu acho desnecessário. Agora tem análise da eventual diferença.
né? Então, porque aqui eu estou cobrando juros e encargos, não é multa, já é a própria multa. Então, ao meu ver, haveria incidência da correção durante o período que ele estava discutindo, né? Então, assim, ele pagou dentro dos 30 dias, entendendo que seria o valor histórico, porque estaria dentro dos 30 dias. Só que tem uma diferença de fato aí, que estava em aberto. 200 e poucos, R$ 300. Mas eu, pessoalmente, eu acho que entra na linha do erro excusável aí que a gente vem adotando. Será que a gente consegue afirmar que essa guia foi para isso? Esse comprovante é o próprio comprovante emitido pela Receita, entendeu? Esse comprovante de arrecadação, Letícia. Se fosse o DAF e tal, não alocou porque a autenticação está correta, não está, enfim. Mas aqui é o próprio comprovante emitido pela Receita, pelo Ministério da Fazenda. Então, que teve esse recolhimento, tem. Não, não é isso que eu estou falando. Ok, que teve um recolhimento, mas esse recolhimento foi para isso? Tudo bate com a data que ele recebeu, o período de apuração que ele está pagando, que é 12 de 2009 aqui, com vencimento em 7 de janeiro. Então, o fato gerador bate, a data bate com a ciência da intimação. Veja que os débitos que ficaram foram os de dezembro e 13º, de GFIP, que venciam em janeiro. Então, no comprovante de arrecadação, ele cita também a data, né, do período de apuração, que é 31/12, se refere ao processo administrativo, que está lá do outro, a inscrição na dívida ativa. Então, para mim, tá claro que foi esse pagamento aqui. Refere ao processo administrativo? Refere o número de referência. Olha aí o número do processo administrativo 2014-12, que é aquele que teve a revisão, entendeu? Aqui me está claro, a discussão aqui é essa diferença desses 200 e... Olha, eu baixei o processo inteiro, mas eu não estou conseguindo achar a guia. Na página 83. 83 do PDF mesmo. Não é a 83 que está aí embaixo, não. Clica aí em cima, coloca a página 83 e vai para lá o comprovante. Possível, cara. Não está conseguindo, não, doutor Luiz? Não, eu agora entrei no processo, só que para abrir a. Eu coloquei ali na minha pasta. Só entrei agora. Colocou, Luciano? Coloquei. Eu coloquei ele vai estar na página. Vai estar na página 43 desse arquivo que eu coloquei aí. Na tela de extratos que você falou, eu não consegui abrir, não. Eu botei o arquivo na minha pasta ali. Tá, rolou. Não abre nada aqui. Despacho. Deixa eu ver aqui. O código de receita também bate com o GFIP. Então, tá tudo batendo aí. Pelas evidências aí que o conselheiro Daniel, que é o maior garimpador de documento em processo que eu já vi, não tem, presidente. Já tem que chega uma hora que tem que dar uma martelada mesmo, entendeu? Não tem jeito, não. Se as evidências estão todas sendo canalizadas para essa situação, baixar a diligência também eu acho que não seria o caso. Está tudo convergindo para que o contribuinte realmente agiu com lisura, agiu de acordo com a legislação, podemos até entrar nessa fase do erro escutável. Quem é que cantava evidências mesmo? Quem é que cantava evidências? Cantava o quê? Evidências é Chitãozinho Chororó. Eu não conheço as músicas. A música é linda, inclusive. É mais mas é da nossa você época. Você conhece, Camerano, você não está se recordando, mas você deve conhecer. Não conheço, não. É da nossa época, Camerano. Na nossa. Letícia, abra aí a página 77. Estou indo, Daniel. Lento, mas eu estou indo.
Eu não consigo. Vou desistir aqui, eu vou confiar nos nobres colegas. Não, presidente, não coloca essa responsabilidade, não. Vai olhar lá. Vou confiar. Com 77, certeza. você falou? Oi? 77? A página 77 tem o pedido de revisão de inscrição liquidativa, tá? Então, aí foi depois da inscrição, que aconteceu em setembro, como a Luciana viu aí, ele fez esse pedido de revisão da inscrição. Aí, na sequência, na 83, tem o comprovante de arrecadação, que ele apresentou fazendo o pedido de revisão da inscrição. Então, esse comprovante de arrecadação. A arrecadação foi feita em 9/8/2017, o valor R$1.000, código de receita 1107, que é GFIP, número de referência, esse processo que termina 2014-12, que é o processo que gerou a inscrição na dívida ativa, que impediu ele entrar no Simples. Era exatamente o comentário que eu ia fazer. Mandei para os senhores aí no WhatsApp. Agora eu consegui achar. Tem razão. Com isso aqui, eu me dou por satisfeita e eu altero o meu voto para deferir o pedido de inclusão no Simples, tendo em vista que o débito foi pago em outubro de 2017. Outubro não, agosto. Comprovante emitido 6/10/2017. Mas é o comprovante, é a data de arrecadação. A data de arrecadação, essa que está marcada no... Agosto. Tá bom. E aí você pode relacionar esse pedido de revisão, você pode colocar o extrato da... Na realidade, Daniel, na realidade, é por isso que eu estava estranhando essa história de juros, tá? Quando você fala de juros, é depois da inscrição, ok? Sim. Depois da inscrição. Deve ter... É porque não alocou e continuou, é verdade. Porque o débito é de R$1.000, o valor da multa, entendeu? Você não lança a multa com juros. Você lança a multa a multa de R$1.000 pelo descumprimento da obrigação, ok? O juro está incidindo aqui na inscrição, depois dele inscrito, tá? Depois dele inscrito na PFN. Então, não me preocuparia com juros. Eu me preocuparia, sim, em você pegar aqueles R$1.000 que foram pagos pelo contribuinte, que ele diz que pagou, né? E que se refere àquele débito que está inscrito em dívida ativa, e verificar se aquele valor ali se refere realmente à multa que redundou na exclusão dele. Entendeu? É esse, porque ele está fazendo referência ao número do processo administrativo que está no termo de indeferimento dele, presidente. Então, exato. É esse valor. Entendi. Deixa eu ver aqui. Multa por atraso, anistia, multa por atraso. Esse processo que nós estamos tratando aqui é o número final 2018-91. É porque aí nos autos também tem um acórdão do outro processo. Na que ele reduziu, isso, em que ele reduziu de 2.000 para 1.000. Aham. É o 14/12. E aí na página 68 tem um extrato aí do processo desse 14/12, que aí fala da data de ciência da decisão que ele teve. Que aí ele teve ciência em 20/7/2017 e fez o pagamento em agosto de 2017. Não tem o resultado desse pedido de revisão aí? Não. Não tem. Agora tem deixa eu ver se é o último extrato. É porque a revisão depende do REDARF. E também dele não tem o REDARF. Mas veja, isso também me parece que é um erro escusável, né? Quer dizer, você tem lá, pegando ali, né, o débito que deu aso à exclusão, código de receita 4834, número do processo 10.821.720.430.2014-12. O contribuinte vai lá, segundo o documento de arrecadação, e paga no dia 9/8/2017
os R$ 1.000 em relação ao processo 10.821.720.436.2014-12, só que com código 1107. Né? E por isso o sistema não aloca e aparece ele ainda como devedor sem exigibilidade suspensa. Né? Assim, Mas o código é 1107 mesmo, Carlos. Não. Se você pegar lá, inclusive no relatório da Letícia, ali no alto da folha 02, em que tem a transcrição do débito, está lá, código da Receita, 4834. Porque já está lá na dívida ativa. Não, mas não estava quando ele pagou, esse que é o problema. Entendeu? Sim, mas aqui, para fins do coisa, estava. Entendeu? Ele está aqui como... para fins do indeferimento, né? Isso. Do indeferimento, já estava. Isso. É porque ele pagou no código correto mesmo. Antes da inscrição, tem lá, o código correto é 1107. Ele pagou no código certo, só que inscreveu na dívida ativa indevidamente. E aí, por conta disso, não alocou, entendeu? Então, não é por isso que ele perde o REDAF. Exato. Entendeu? Mas, assim, não há como esse pagamento ser outro. Não há. Se tem o número do processo administrativo, não há qualquer dúvida. Eu alterei o voto e já está aí na pasta. Eu copiei a guia e coloquei aí na pasta para os senhores, deferindo o pedido. E a inclusão no Simples em 2018. Eu vou dizer para vocês o seguinte, olha, eu vou votar com vocês, mas vou votar em dúvida, tá? Porque pelo extrato que tem aqui da PFN, dessa inscrição aqui, se vocês observarem o extrato, lá no final, última página, tá? Esse pedido de revisão dele, quase certo isso, e foi indeferido. Vocês vejam o extrato lá, ó, fim do relatório, lá no fim do relatório, PGFN, consulta em 18 de dezembro de 2018, as ocorrências dessa inscrição. Então, vocês vejam que no dia... Qual a página, presidente? Página 104. 104. Eu estava tentando achar alguma coisa que me levasse à decisão sobre o pedido de revisão do débito inscrito, tá? Teria que ter um despacho aqui qualquer. Nem sei quem foi que juntou esses documentos aqui, se foi ele, se foi o contribuinte ou foi a Receita. O que aconteceu? Né? Presidente, isso daqui foi indeferido, se você olhar aí, tem um outro pagamento aí, certo? Feito em 31 de janeiro de 2018, de 287, que foi o que alocaram como pagamento parcial. Então, foi indeferido por conta disso. Você pega aqui a inclusão de pagamento 287, que possivelmente é a diferença daquele valor, que o contribuinte ainda tentou pagar em janeiro do próprio ano para complementar aquele valor que foi inscrito em dívida. Só que ele só considerou esse valor aqui, porque provavelmente esse segundo DAF aqui, 287, ele pagou no código de inscrição, entendeu? Pois é. Mas se ficou essa diferença a ver, é porque o pedido de revisão dele não foi aceito. Ou porque ele pagou para resolver a questão da inclusão dele, né? Não, veja bem. O pedido de revisão foi motivado pelo fato de que ele alega o seguinte, olha, essa inscrição é indevida porque esse pagamento já foi efetuado anteriormente. Sim. Ok? Mas isso daqui... Foi a razão do pedido de revisão. Mas veja a data, presidente. Quando é que foi que incluiu o pagamento? Em fevereiro de 2018. Foi depois da opção dele. Não teve essa análise do pedido de revisão a tempo. Ou seja, o contribuinte, além de pagar os 1.000, ainda pagou a diferença, que seria indevida, para conseguir confirmar a inclusão dele. Essa análise do cancelamento de inscrição, se teve, foi depois do pedido de inclusão.
como eu disse, na dúvida eu vou votar com vocês na dúvida, tá? Mas isso aqui não... Tá estranho. Hã? Tá estranho. Não acho, esse presidente ia ter um faro fiscal aguçado e reconhecidamente, mas nesse caso aqui eu não concordo que tem nada de estranho, não. Isso daqui, claramente, o contribuinte tentou, de todas as formas, resolver a questão. A inscrição da dívida, ele pagou antes da inscrição da dívida ativa, ele teve uma inscrição indevida, certo? Ele fez a opção, além dessa diferença, ele ainda foi lá e pagou. Isso daqui tá mapeado, esse valor de 287, fez REDAF, deu conhecimento para a Receita. Aqui não tem o que ele pudesse fazer diferente aqui, sinceramente. Custava juntar os documentos bonitinhos na hora, falando, olha, eu paguei no dia tal. Mas ele fez isso, Letícia, só que ele fez não, ele fez isso. Jogado. Ele fez isso, não. Ele fez isso na manifestação de inconformidade e não juntou. Aí vem a DRJ e fala, você não prova. Aí ele vem e junta os documentos. Estou tentando abrir o teu acordo agora, Letícia, teu voto. Também não está dando? Tudo lento, né? Tudo lento. Tá que nem aqueles baianos que deitam na rede e ficam lá jogando processo na rede. É porque é bom para a coluna, presidente. Uma coisa de louco. Pode ser meu computador também, pode ser, sei lá. Acho que não, tá muito lento. Deve ser o sistema, não sei, porque eu também estou baixando aqui, o Daniel, a hora que ele falou, vai lá na página tal, nem para ir na página, mesmo com o documento aberto, não consigo ir. Teu voto, inclusive, vem pela metade para mim? Acho que não, hein? Quer dizer, acho que não está. É o Paulo, né? Item 119? Paulo. Vou tentar de novo aqui. E além disso, a decisão da DRJ, sinceramente, ela nem enfrenta os argumentos do contribuinte. Não, passa ao largo. Nada. Não foi de Florianópolis, não, né? Não, deixa eu ver. Porto Alegre. Florianópolis, não. Duvido. Foi. O estado é perto. Fernando O estado Marcos. é perto, mas não. Eu Fernando coloquei Marcos. aqui isso aqui, ó. FNS não é Florianópolis, não? Não. Coloquei aqui, a FNS? DRJ não dialogou com a impugnação. Está anotado aqui, ó. Então, olha aí, terceira turma da DRJ de Florianópolis. De Portugal, perdão, é de Porto Alegre. Não, o de Porto Alegre é do outro processo. Esse daqui está na página 110, o acórdão. Então, não foi minha turma. O presidente foi Eduardo Gabriel Góes Fogaça. Fogaça. Você não estava mais lá? Eu não estava mais lá, então. Tá. Já foi melhor, entendeu, Camarano? Já foi em julho de 2019 o julgamento. E esse Fogaça é bom, editor, ele, muito bom. Inclusive, quando o senhor voltar lá para a delegacia de julgamento de Florianópolis, espero que o senhor não volte, né? O senhor fique conosco ad eterno, tá entendendo? O senhor vai ter que trabalhar lá na delegacia, tá entendendo? Lá no prédio da Receita Federal. Pois é, né? Eu acho que isso aí não vai acontecer, não. Conseguiu abrir o voto, presidente? Consegui. Bom, estão prontos para votar? Doutor Cameranos, o voto é por dar provimento ao recurso voluntário, determinando a reinclusão do contribuinte a partir do ano calendário de 2018. Na realidade, não foi exclusão, né? Não, era inclusão. Indeferimento. Em termos de indeferimento de opção, né? Indeferimento de opção. Ok. Doutor Camerano. Muito bem, o conselheira Letícia e conselheiro Daniel viram bem os documentos, os fatos aí, e tudo converge para que o contribuinte realmente tem razão, apesar de não estar muito claro, né, às vezes, na impugnação, no recurso, mas garimpando aí, chegou-se à conclusão que ele tem que ser reincluso mesmo. Por isso eu acompanho o voto da relatora.
Muito bem fundamentado, doutor Caminhão, como sempre. Doutor Daniel. Com a relatora, presidente. Doutor Casandré. Voto com a relatora. Doutora Luciana. Voto com a relatora, presidente. Doutor Itamar. Com a relatora. Doutor André. Acompanha a relatora, presidente. Também acompanha a relatora. Temos, então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para determinar a inclusão da contribuinte no Simples Nacional a partir de 1º de janeiro de 2018. E aí, eu vou dar um intervalinho de 2 minutinhos, tá? Para vocês tomarem um cafezinho e a gente retorna em seguida para dar um splash and go, ok? Marco Antônio, pode interromper a gravação, por gentileza?